em nome de Jesus, abençoando ainda mais a vida do Filho de Deus. Eterno e bondoso Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nos colocamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Pai, nas Tuas mãos, para apresentar a Ti, Pai, a vida, Pai, do Teu Filho, Pai amado, colocado, Pai, em Tuas mãos. Pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, as Tuas bênçãos, abra os céus, Pai. Usa ainda, Pai, de forma sobrenatural para trazer, Pai, a Tua palavra, o discernimento, o entendimento, ó Pai, a luz para a Tua palavra sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, abra os céus, Pai, fala conosco, derrama as Tuas bênçãos, que possamos ser, Pai, uma terra deleitosa, Pai, para receber a Tua presente. Pai, eterna, assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aqueles que vão assistir de casa, amém? Que a paz de Cristo seja contigo também. Amém? Abra a vossa Bíblia, por gentileza. 1 João, capítulo de número 2. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Estamos estudando a palavra do Senhor. Irmãos, toda sexta-feira tem sido uma bênção. Semana passada o pastor Jean ele deu aqui a introdução, capítulo 1 de João, foi uma bênção, onde foi dado ênfase sobre a comunhão. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 2. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lermos apenas os 2 primeiros versículos, depois os irmãos podem tomar o seu assento. Amém? Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, a primeira epístola de João, assim como todas as epístolas, cartas da Bíblia e do Novo Testamento, é uma epístola maravilhosa, trazendo muito ensino aos nossos corações, trazendo muita sabedoria. Nós, por ocasião, irmãos, da escritura dessa epístola, nós temos aqui o apóstolo João, já de idade avançada, ministrando, ensinando as igrejas. A epístola de João é uma epístola universal, ou seja, ela não foi endereçada a nenhuma igreja específica, mas ela foi escrita para todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas. É uma carta que falou nos dias em que ela foi escrita e ela fala até hoje nos nossos corações. Então, irmãos, quando nós vemos aqui sobre a situação que João escreve essa epístola, ela foi escrita, irmãos, ela tem alguns objetivos, alguns propósitos. O propósito primário que nós precisamos entender é que João ele escreve para dispersar dúvidas e dar segurança aos cristãos, apresentando um retrato claro de Cristo. Então, irmãos, havia dúvidas no meio da igreja. O povo estava caminhando na fé, mas tinha dúvidas se estavam fazendo da maneira correta. Da mesma maneira, irmãos, é tão importante esta mensagem que nós vemos isso nos dias de hoje. Tem tanta gente dizendo que é crente, tem tantas pessoas dizendo que servem a Jesus, mas não conhecem verdadeiramente o que é o Evangelho de Cristo. E quando você pergunta sobre doutrina, sobre fundamento, sobre palavra, a pessoa tem muitas dúvidas sobre aquilo que está sendo pregado. Então muitas pessoas creem, mas não têm certeza naquilo que creem. Ou seja, verdadeiramente elas não creem.
Porque quando nós queremos em algo, nós agarramos aquilo. Nós tomamos aquilo por verdade absoluta. E se eu não tenho verdades absolutas, então eu não tenho crenças. Então, irmão João, ele escreve para tirar dúvidas do povo, para fortalecer a fé dos irmãos. É interessante que, se você puxar na memória, alguns meses atrás nós estudamos sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve para quê? Ele escreve para tirar a dúvida da igreja, porque haviam falsos mestres pregando um evangelho diferente. As pessoas tinham sido evangelizadas por Paulo, porém haviam judeus que haviam se infiltrado lá nas igrejas da Galácia e estavam ali ensinando um evangelho diferente. Paulo fala a eles: se um anjo descer aqui na terra e pregar um evangelho diferente daquilo que eu preguei, daquilo que eu ensinei para vocês, que ele seja considerado anátema, maldito. Então, irmãos, você preste bem atenção nisso, que desde a criação da igreja, o inimigo ele procura infiltrar pessoas, ou até mesmo pessoas que vêm de uma boa fé, mas não se convertem, não se entregam a Jesus Cristo, não têm a vida transformada, e acabam fazendo o quê? Fazendo divisão, criando heresias, seitas, divisões, contendas no meio do povo. Até hoje a igreja sofre com isso. Até hoje a igreja sofre com crentes que não cresceram na fé, que continuam imaturos. Nós acabamos de passar pela carta de Pedro, 1 e 2 Pedro, nós vimos Pedro falando sobre nós sermos gerados de novo pela palavra da vida, ou seja, a transformação. Nós vemos Pedro falando que nós devemos nos alimentar com um mantimento, com alimento sólido. Então nós vemos, irmãos, todo o Novo Testamento, os apóstolos de Cristo, eles enviando as suas epístolas, as suas cartas para fortalecer a igreja, para que a igreja cresça com maturidade. Então, João, irmãos, quando ele escreve esta carta para fortalecer os irmãos e para tirar as dúvidas, havia se infiltrado no meio do povo alguns falsos mestres também, e a história nos diz que eram pessoas agnósticas, pessoas que eles davam muita ênfase ao espiritual, mas desprezavam o corpo, desprezavam a carne. Então João ele combate muito o agnosticismo. Então é interessante porque domingo passado, se não me falha a memória, nós tivemos aqui uma aula abençoada na Escola Bíblica Dominical, onde nós falamos sobre a importância do corpo. O seu corpo foi criado e o seu corpo não é descartável, não. Tudo o que foi criado é para a glória de Deus. Um dia você terá o seu corpo transformado, um dia você terá o seu corpo glorificado. Nós habitaremos no céu com o nosso corpo transformado, glorificado. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E eles tinham a ideia, os agnósticos, de que somente o Espírito valia para alguma coisa, que a carne era imprestável. Eles distorciam passagens bíblicas que diziam que a carne é ruim, que a carne habita o pecado, mas eles, por falta de entendimento, por falta de interpretação, eles falavam de maneira errada, ensinavam de maneira errada, e o povo estava com dúvida. Então João escreve combatendo o agnosticismo. Isso serve para os nossos dias, irmãos. A carta de João ela fala muito para os nossos dias. Como eu disse aqui, eu tenho anunciado nos cultos, João, ele é conhecido como apóstolo do amor, e essa primeira epístola de João é conhecida também como a carta do amor. Nós vamos ver que João ele fala muito sobre o amor nessa carta, e se nós fôssemos dividir ela em três partes, existem três sessões muito bem definidas. O capítulo 1 e o capítulo 2, João, ele faz um contraste sobre luz e trevas. Ele vai falar que Jesus, ele é a luz. Assim como ele inicia o Evangelho de João, no seu capítulo 1, ele vai falar: Jesus é a luz que ilumina todos os homens, no versículo de número 7. Aqui em 1 João, no capítulo 1 e no capítulo 2, João ele vai falar que Deus é luz. Então ele enfoca muito sobre esse aspecto de Deus.
No capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar sobre Deus é amor. E no capítulo 5, para encerrar, Deus é vida. Então, irmãos, essa carta foi escrita quando João já tinha uma idade bem avançada. Alguns estudiosos, até anotei aqui, alguns estudiosos, eles vão datar entre o ano 85 e o ano 90 depois de Cristo. Provavelmente foi escrita na cidade de Éfeso. Para quem não sabe, João esteve pastoreando a igreja de Éfeso, assim como Timóteo depois também pastoreou. Então, irmãos, João ele já era de idade avançada, mas ele ainda não tinha sido preso na ilha de Patmos. João ainda não havia sido enviado para a ilha de Patmos, ele ainda não havia escrito o livro do Apocalipse. Aqui João ele já era ancião e estava escrevendo orientação para a igreja. Vamos entrar no texto, irmãos. João 2, verso 1. Amém? O que eu acho bonito, diferente, irmão, o que eu acho bonito e diferente nessa epístola, João já maduro, escrevendo para os novos crentes, para aqueles crentes que estavam amadurecendo, crescendo na fé. João, com muita ternura, ele chama os crentes de meus filhinhos. Irmãos, eu imagino João com os cabelos brancos, já de idade avançada, orientando com amor, irmãos, falando, meus filhos. Irmãos, que privilégio da igreja de Éfeso ter João como seu pastor. Que privilégio esses irmãos receberem uma carta, uma orientação diretamente do apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Nós sabemos, ele mesmo, no evangelho dele, ele se chama o apóstolo a quem Jesus amava. E aqui ele se dirige à igreja com tanto carinho, com tanta ternura. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glórias ao Senhor Jesus. João, com toda a sua maturidade, irmãos, com toda a sua experiência, é tão lindo você lendo essas palavras de João. Escreva essa carta para que vocês não errem. Eu estou escrevendo essas instruções, essas orientações para que vocês não tropecem, meus amigos. Só que ele já dá o antídoto ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele fala da consequência, ele também já fala da cura. Ele fala, eu estou escrevendo para que ninguém tropece, para que você não erre, para que você não peque. Mas se alguém pecar, ele, Jesus Cristo, o justo, ele é seu advogado. Não, irmãos, que por isso, como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 6, não por isso, irmãos, que a graça é mais abundante, quanto maior o pecado, maior a graça. Não é por isso que também nós vamos permanecer no pecado. Paulo diz de maneira alguma. Romanos 6, versículo 1, Paulo diz de maneira alguma. Porém, irmão João, ele está dizendo aqui, se você pecar, se você errar, Jesus Cristo justo, ele é o nosso advogado. Porque ele se fez propiciação, ou seja, ele se colocou no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. E João diz, não só os nossos, mas de todo mundo. Então Jesus, ele se fez pecado para que eu e você pudéssemos ter liberdade. E João, ele vai entrar numa sessão aqui, irmãos, onde nós vamos ver ele falando sobre a luz. E sobre andarmos na luz. Antes de avançarmos, eu quero fazer um comentário que eu achei pertinente. João está escrevendo aqui, dizendo, se alguém pecar, nós temos um advogado. O que eu quero trazer aqui, irmãos, para a nossa reflexão nessa noite? Algo que aconteceu comigo hoje, durante todo o dia. Algumas experiências que Deus me proporcionou no dia de hoje. Irmãos, quando um
Uma pessoa está enferma quando ela está doente. Quando uma pessoa está passando mal, o que nós recomendamos para essa pessoa? Se for algo simples, você medita, você fala, você inclusive até recomenda experiências suas. Mas se a pessoa fala, olha, eu estou passando mal, e você entende que é algo sério, que é algo grave, a primeira observação que nós fazemos é o quê? A primeira recomendação que a gente dá é o quê? Procura o quê? O médico. Vai para onde? No hospital. Não é assim que nós agimos quando as pessoas estão doentes? Não é assim que nós fazemos? Porque quando nós entendemos que é algo grave, algo que pode ser até de vida e morte, nós mandamos procurar um especialista, um médico, um hospital. O problema é que quando nós somos questionados na área espiritual, pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, que elas talvez não conseguem resolver sozinhas, estão passando por lutas. E nós sabemos, como crentes, nós sabemos que isso é espiritual. Às vezes nós não temos o discernimento, queremos diagnosticar e medicar nós mesmos. Em vez de falar, procura uma igreja, se conserta com Cristo, coloca a sua vida no altar, porque isso é vida ou morte. Quando é as coisas terrenas, quando é coisa de médico, hospital, a gente sabe dar o conselho, mas quando é espiritual, muitas vezes, a gente derrapa, a gente patina. Sabe, isso na minha opinião, na minha visão, é um erro, muitas vezes, de nós lidarmos com a situação. As pessoas precisam ter o seu encontro pessoal e particular com Cristo, porque a salvação ela é individual. Cada indivíduo precisa ter o seu próprio encontro com Cristo. Nós podemos orar, nós podemos interceder, mas cada um vai ter que dar os seus passos com a sua própria perna para chegar diante do Senhor e aceitá-lo como único Senhor e Salvador. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos diagnosticar uma doença, uma enfermidade e mandar a pessoa para o médico, para o hospital. Mas quando é espiritual, muitas vezes a gente não sabe diagnosticar. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso, irmãos. Cada um precisa caminhar na presença do Senhor. Sabe? Eu vou dizer aqui, irmãos, aconteceu comigo hoje, algumas pessoas falando comigo. Pessoas que se encontraram comigo hoje, que tinham usado drogas, tinham usado álcool, olharam para mim, o senhor é pastor? Sou pastor. Então ora para mim, estou precisando. Sabe, irmãos, estão confundindo o pastor com o sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote do Antigo Testamento, ele pegava os pedidos, o pecado do povo, entrava lá no Santo Santo e apresentava para Deus. Hoje em dia, irmãos, o véu foi rasgado, cada um tem acesso livre ao trono da graça. Sabe, hoje em dia não precisa mais, irmãos, de intermediação. O que nós precisamos mostrar para a pessoa é a cruz de Cristo. Eu peguei e respondi: sim, eu posso orar por você? Sim, mas você tem que fazer a sua parte, ir na igreja, aceitar Jesus e servi-lo. É isso que nós precisamos fazer, porque é vida ou morte. É como João está dizendo aqui: você pecou, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. O seu sangue, ele purifica-nos de todo o pecado, porém é necessário acessar isso. Sabia, irmã Adriana? É necessário acessar o sangue de Cristo. Como assim, pastor? É necessário ter um arrependimento interno, genuíno, para que o sangue de Cristo te cubra e te livre de todo o pecado. Continuamos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade.
mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Só esses dois, 4 e 5. Irmãos, aqui ele está falando de uma classe de crente. Note que ele está falando de pessoas que conhecem Jesus. Ele está dizendo, tem pessoas que vão dizer, eu conheço ele, mas não guardam os seus mandamentos, não guardam as suas palavras, não guardam os seus ensinamentos. João está dizendo, é mentiroso e nele não está a verdade. Sabe, pastor Geraldo, isso me remete ao Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8, ele é muito conhecido pelo versículo 32 e versículo 36. Quase todo mundo sabe que corta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém, nós esquecemos que Jesus ele olha para os fariseus e diz para os fariseus: ei, vocês não ouvem e não conhecem a verdade, porque vocês praticam a mentira, e o seu pai é mentiroso. Então ele vai acusar os fariseus de serem mentirosos, de serem filhos do diabo. Porque ele diz, porque ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. E ele diz, e por isso nós somos seus filhos. Então, irmão, se alguém diz que conhece a Cristo, ele não pode de maneira alguma andar na mentira. Aquele que diz que conhece a Cristo não pode andar na mentira, não pode ser mentiroso. Aleluia. Porque João diz, se ele é mentiroso, se ele não guarda os mandamentos, a verdade não está nele. Quem é a verdade? É Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se alguém que diz que conhece a Cristo é mentiroso, a verdade não está nele. Em outras palavras, Cristo não está nele. Nós precisamos, irmãos, é tremendo isso que João está dizendo. Sabe? Existem pessoas que talvez ainda não descobriram o motivo de frequentar uma igreja. Infelizmente. Tem pessoas que vêm na igreja porque vêm com seus pais desde pequeno, vêm com seus avós desde pequeno e continuam frequentando a igreja porque virou um hábito, virou uma rotina. Tem pessoas que ainda não, vamos dizer assim, não encontraram o seu lugar em Cristo. Como eu disse aqui, irmãos, no culto de domingo, todo mundo é útil na obra do Senhor. Nós somos parte do corpo de Cristo. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento. Deus quer que você use isso para a glória de Deus. Ninguém é inútil, irmãos, ninguém é desprezível, ninguém é descartável. Todo mundo tem algo para fazer, todo mundo tem algo para se aplicar na obra do Senhor. Só, irmãos, que nós não podemos, por exemplo, como eu disse aqui, irmãos, nós não podemos ficar sem nos encontrar em Cristo. Tem pessoas que, infelizmente, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que vêm na igreja por rotina, por hábito, ou porque não tem outra programação. Isso é triste. Isso é triste, irmãos. Nós estamos na casa de Deus, estamos na casa de oração, e o nosso objetivo é prestar culto ao nosso Senhor. O nosso objetivo é ouvir a sua palavra. O nosso objetivo é crescer na graça, no conhecimento. O nosso objetivo, aleluia, é orar com a igreja, ter comunhão com os irmãos. O nosso objetivo é louvar ao nome do nosso Deus em conjunto, em comunhão, em concordância uns com os outros. É por isso que nós nos reunimos semanalmente. Porém, irmãos, olha só, quem conhece, quem diz que conhece, não guarda, é mentiroso, mas aquele, olha 5, mas aquele que guarda a sua palavra, aquele que guarda o seu mandamento, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado nele. Aleluia. Essa pessoa, irmãos, quem guarda a palavra do Senhor, o amor de Deus é aperfeiçoado na sua vida. O amor de Deus, ele abunda na sua vida, ele sobeja na sua vida.
João diz: nisto conhecemos que estamos nele. É assim que nós conhecemos que nós estamos nele. João está ensinando aqui. Quando nós temos prazer em guardar a sua palavra. Olha o 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como... Aleluia. Só um minuto. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quem está nele deve andar como ele andou. Irmãos, nós não vamos ser cópias de Jesus Cristo, não vamos ser, Paulo diz para nós sermos imitadores de Cristo. Nós precisamos seguir os seus passos, procurar, vamos fazer aquilo que ele fez, viver como agrada a ele. João não está dizendo para você sair por aí pregando, curando, fazendo milagre, como se Deus te usar para isso, maravilha. Não é isso. Imagina se todo mundo fosse fazer isso. João está dizendo para você viver e dar um exemplo como Cristo nos deixou esse exemplo. Ser um exemplo para a sua família, para a sua casa, para o seu próximo, para o seu irmão. É isso que João está dizendo. Versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há exceção. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, essa parte aqui é tremenda. João ele está falando sobre comunhão, sobre o tratamento com os irmãos. Aqui mais uma vez ele faz um contraste sobre luz e trevas. Nós vemos aqui no versículo 9 ao 11, que foi dito aqui, aquele diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Note que é o mesmo argumento que João usa lá no versículo de número 4. Aquele que diz que conhece a Cristo, mas é mentiroso. Aquele que diz, está vendo? Pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem servos do Senhor, pessoas que se dizem, olha, que estão andando na luz, mas aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Nós precisamos entender isso aqui que João está dizendo, irmãos. Quando ele vai falar de aborrece o seu irmão, são pessoas que fazem questão de desprezar o seu próximo, desprezar o seu irmão, desprezar o seu companheiro, sua companheira. Sabe, nós precisamos ter paciência, longanimidade, suportar uns aos outros, a palavra vai dizer. Às vezes nós não temos paciência com aqueles que são mais fracos, às vezes nós não temos paciência com aqueles que são mais imaturos, mas nós precisamos aprender a ter paciência. Aborrecer o seu irmão significa desprezo. Note, o amor, irmãos, o amor cristão, graça aqui, o amor cristão não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar o meu próximo, eu escolho amar os meus irmãos. Não é sentimento, é escolha. Eu amo os meus irmãos, eu amo em Cristo Jesus a igreja. É assim que nós temos que entender. Aleluia. Olha só, irmãos, podemos escolher nos preocupar com o bem-estar das pessoas e tratá-las com respeito, com dignidade,
tratamento digno, tratamento com respeito. Isso é amar as pessoas. Se importar com alguém é amar as pessoas. Às vezes uma pergunta, como diz, vai tudo bem? Você ouvir isso é amar as pessoas. Não está falando simplesmente de sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar o meu próximo, eu escolho amar o meu irmão. Da mesma maneira, eu escolho seguir a Cristo. Todo dia a nossa vida é feita de inúmeras escolhas. E nós devemos escolher, irmãos, aquilo que nos aproxima do Senhor. Eu posso escolher aquilo que me distancia de Cristo, ou posso escolher aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que me aproxima de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu vou dar um exemplo prático. Muitas vezes acontece, falando sobre a igreja, falando sobre comunhão entre irmãos. Muitas vezes acontece alguma coisa na igreja, alguma coisa no grupo, no departamento. Muitas pessoas tomam a escolha errada. Que escolha é essa? Escolhe aborrecer o seu irmão, desprezar o seu irmão, se afastar do grupo, se afastar do departamento, se afastar da liderança. E essa não é a escolha correta. É a escolha que traz prejuízo para o corpo, traz prejuízo para os membros, traz prejuízo para a igreja. Sabe, muitas vezes nós somos egoístas nas nossas escolhas. Esse é o problema, irmãos, que muitos crentes dentro da igreja têm sido egoístas nas suas escolhas. Sabe, quando eu escolho permanecer e fazer parte do círculo de oração, dos jovens, das crianças, dos obreiros, porque é uma escolha pessoal. Quando eu escolho permanecer mesmo em meio de dificuldades, eu estou amando os meus irmãos. Aleluia. Quando o obreiro escolhe por servir a Deus na casa do Senhor, como pregador, como diácono, como presbítero, evangelista, pastor, não importa qual seja o grau eclesiástico, quando ele escolhe e ele se dedica a isso, ele está fazendo para crescimento do reino, para crescimento da obra. Quando escolhe é por amor aos irmãos, é por amor à igreja. E por que eu estou falando de escolha? Porque se não for uma escolha, for simplesmente uma rotina, eu não vou fazer com amor, eu não vou fazer com verdade, eu não vou fazer com sinceridade, irmãos. Nós devemos fazer escolhas e não viver somente a rotina. Isso é importante, irmãos, para nós como igreja. Isso é importante, porque aquele que ama o seu irmão, João diz, ele está na luz, e nele não há escândalo. Note que João não usa trevas. No versículo número 10, João, ele vai contrastar o tempo todo luz e trevas. Mas quando fala de alguém que está na luz, alguém que diz que anda na luz, ele vai dizer, ei, essa pessoa que ama o seu irmão realmente está na luz, e nele ou nela não há escândalo. Quando as nossas escolhas são egoístas, são individuais, elas causam escândalo. Elas causam escândalo na igreja, no grupo, nos obreiros, no corpo de Cristo. As nossas decisões, irmãos, elas precisam ser menos egoístas, ser menos do eu e mais do nós. O verso 11. O verso 11 me chama muita atenção. Diz assim, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, isso aqui é triste. Se você pensar no contexto de igreja, os irmãos estão aí, amém? Se você prestar atenção, irmãos, João está escrevendo para a igreja. Ele está falando para irmãos. Quando nós trazemos isso aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia, se alguém que despreza o seu irmão, que aborrece o seu irmão, ele está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
ele está falando de crentes dentro da igreja, que receberam essa palavra, mas que estavam cegos. Eles estavam cegos, não sabiam para onde ir, pastor Jean, não sabiam o que fazer. Sabe, irmãos? É interessante você pensar nisso. Um cego de nascença, ele acaba, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com treinamento e com instrução, ele acaba sabendo se virar. Às vezes aquele cachorro, um labrador que vai orientar, às vezes com aquela varinha para saber se tem um obstáculo. Um cego de nascença, conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo a se virar, ele vai aprendendo a andar. Fica um pouco independente, continua sendo independente, mas fica um pouco mais independente. Já aquele que perde a visão no meio da sua vida, por um acidente, por uma fatalidade, esse dificilmente se adapta. Demora a se adaptar, porque não está acostumado. Quando nós olhamos isso para a igreja, para essa mensagem no contexto de igreja, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos. Coisas espirituais que nós não fazíamos ideia que existia, que acontecia, nós começamos a enxergar. Porém, se nós deixamos esse amor esfriar, se nós deixamos esse fogo se apagar, nós vamos ficando cegos, cegos pelo pecado, cegos pelos erros, cegos, irmãos, porque, como eu disse aqui, aquele que é espiritual, ele anda no Espírito, ele enxerga as coisas espirituais, ele discerne as coisas espirituais, mas aquele que anda na carne, ele só enxerga o erro, só enxerga o defeito, só enxerga o problema na vida dos seus irmãos. E aí, irmãos, acaba caindo nisso que João disse. Sabe, uma pessoa que um dia já viu, mas perdeu a visão, é difícil para ela se adaptar. João diz: aquele que aborrece o Senhor está em trevas. E o pior, ele não sabe para onde está indo. Ele não sabe que caminho ele está trilhando, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tem um ditado, irmãos, muito conhecido, que diz: o pior cego. O que é, igreja? O pior cego é aquele que não tem enxergado. Não é verdade? Já conversou com alguém e você fala: olha, não faz isso, não vai por aqui, não devo fazer isso. A pessoa vai lá e faz. E depois, se der errado, ela vem falar: ainda bem que você avisou, né? Mas a pessoa foi teimosa, foi lá e ainda trilhou o caminho que não devia, porque foi cego, não conseguiu enxergar, foi teimoso, foi teimosa. Porém, irmãos, no versículo 9, no versículo 10, João já dizia: aquele que ama o seu irmão está na luz, irmãos. E aquele que diz que estar com ele, no versículo 6, deve andar com ele também andou. Então, irmãos, nós precisamos buscar a cada dia a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos andar em Espírito. João ensinar isso mais para frente, porque aquele que anda em Espírito não cumpre a concupiscência da carne. Continuando, irmãos. João falando para a igreja, no verso 12: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de Jesus vos são perdoados os pecados. Aqui ele escreve, irmãos, para algumas pessoas. Versículo 13. Para algumas faixas etárias, na verdade, de pessoas. Primeiro ele começa: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes
aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então ele escreve para os pais, para os jovens e para os filhos. Ele escreve para aqueles mais experientes, para os jovens, na sua vitalidade, no seu vigor físico, e para os adolescentes e crianças, pais, jovens e filhos. E a mensagem, ela trata diferente com cada um, ela corta diferente com cada um. Para os pais, João diz: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Talvez porque os pais tinham mais idade, porque talvez João já os conhecesse de mais tempo, talvez porque eles já tinham maturidade. Lembra que eu disse mesmo na mensagem que haviam falsos profetas, falsos pregadores que estavam querendo ensinar coisas estranhas, doutrinas estranhas, heresias para o povo de Deus? João, ele fala para os pais: pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Tem coisa, irmãos, que nós precisamos lembrar. Eu já disse aqui algumas vezes daquilo que Deus já nos falou. Nós precisamos lembrar do nosso momento de comunhão, do nosso momento de meditação na palavra, do nosso momento de oração, nas profecias que nós recebemos, que foram confirmadas à luz da Bíblia, para que não venha algo novo e te confunda. Tem crente sendo confundido por falsas profecias. Tem crente sendo confundido por falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí. Mas João está dando um alerta para os crentes que estavam mais tempo. Ei, pais, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês sabem, desde antigamente, quando foi anunciado o evangelho a vocês, quem é Cristo, qual é a palavra de vida eterna. Jovens, eu vos escrevo porque vocês sois fortes e já vencestes o maligno. Uma palavra encorajadora para os jovens. Por que João fala assim com os jovens? Porque o jovem, irmãos, ele está na sua fase mais ativa da sua vida. E a igreja, irmãos, ela precisa demais da mão de obra, da vitalidade, da juventude dos jovens para fazer a obra. A obra precisa. E nós sabemos também que os jovens, irmãos, eles sofrem inúmeros bombardeios do inferno. Satanás, irmãos, quer tirar os jovens a todo custo da presença do Senhor. Irmãos, há muitos pratos que são oferecidos para os jovens, há muitas tentações, há muita cobiça, há muita coisa que prometem entretenimento, que prometem distrações, que vem para cativar e levar cativa a mente da nossa juventude. Porém, João está dizendo: ei, jovem, você é forte, não fique preso, você já venceu o maligno. Aleluia. O jovem vive, irmãos, assim como o crente, é de vitória em vitória. Aleluia. Todo crente, irmãos, tem que viver de vitória em vitória. É de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. É de valor em valor, como diz o livro da harpa. Aleluia. Então, irmãos, João encoraja os jovens. Vocês são fortes e já venceram o maligno. João já está lançando uma palavra de ânimo e profética na vida dos jovens. Fiquem firmes, irmãos. Isso é para mim, isso é para você. Preste atenção nisso, irmãos. Tem crente que desanima: ai, porque irmã Tatiane, a luta está grande demais. Irmã Rose, nossa, parece que eu não vou aguentar, parece que eu vou sucumbir. Ei, João está dizendo: ei, tenha ânimo, tenha força, porque você já venceu o maligno. Irmãos, se nós estamos com Cristo, nós já vencemos o maligno. Irmãos, a palavra diz, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Nós não somos mais do que vencedores de nós mesmos.
Nós não somos mais do que vencedores, confiando na oração do irmão, da irmã, de fulano, ciclano. Não, nós somos mais que vencedores quando nós estamos nele, em Cristo Jesus. E ele diz aqui: filhos, conhecestes o Pai. Então ele está dizendo para as crianças, para os pequenos, para os novos convertidos, para aqueles que estão iniciando a sua caminhada com Cristo: ele conheça o Pai. É necessário ter um encontro com Cristo. É necessário ter um encontro com Deus, irmãos. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com migalhas. Nós não podemos nos contentar com a experiência dos outros, a experiência dos irmãos. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Nós precisamos, irmãos, nós mesmos, por nós mesmos, crer e ouvir, aleluia, ter o toque do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos. Aleluia. Quantos crentes vêm para a igreja, vivem na igreja, mas não conhecem o Pai? Não tem uma experiência profunda, marcante, transformadora com Cristo. Irmãos, é necessário passar por uma experiência de conversão, de transformação. Conversão é mudança de atitude, é mudança de hábito. É por isso que tem crente, tem pessoa que se diz crente, se diz luz, vem para a igreja, continua com os velhos hábitos, continua com a vida antiga, continua falando palavrão, continua bebendo, continua fumando, continua se prostituindo, porque não teve um verdadeiro encontro com o Pai. Aleluia. Aquele que vem é Cristo, irmãos. É necessário que se renda a Ele. É necessário que se arrependa. É necessário que se entregue, que se derrame aos pés dele. É necessário, irmãos, que Cristo ele seja Senhor da nossa vida. É necessário que o Espírito Santo venha nos guiar. É necessário que o Espírito Santo venha nos guiar, nos direcionar, irmãos. É necessário. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa com Cristo, é necessário estar debaixo da direção dele. Amém, irmãos? Irmãos, caminhando, tem muito assunto, João 2. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, essa parte aqui para mim é o ponto central do capítulo 2. Infelizmente não vai para a gente passar todos os versículos no nosso horário, mas eu quero focar nessa parte que é muito importante. Não eis no mundo, nem pelo que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só, irmãos, 3 coisas vão ser: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Irmãos, praticamente quase tudo que acontece na vida das pessoas estão nesse tripé: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É um tripé. Quase tudo aquilo que enfraquece as pessoas, que tiram as pessoas da igreja, que tiram as pessoas da presença de Deus, normalmente está nesse tripé. Primeiro, concupiscência da carne, que seria aquilo que satisfaz a sua carne, aquilo que te dá prazer. Então, tem muitas pessoas que trocam Cristo por um prazer carnal. Eu não vou nos cultos porque é dia de futebol. Aí no dia, quarta-feira, pastor, eu não vou porque é dia que tem futebol. Eu assisto. Sexta-feira eu não vou porque é o dia que eu jogo com os meus amigos. E domingo, pastor, eu estou muito cansado. Levanto segunda-feira de manhã para trabalhar. O prazer da carne está acima de servir a Deus. O conforto da carne está acima de servir a Jesus Cristo. Tem muitos crentes longe da presença, longe de ter um encontro com Deus, porque priorizam a sua carne.
João vai dizer no segundo pé, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que nós cobiçamos, que nós desejamos, tudo aquilo que nós nos alimentamos visualmente, aquilo que vemos, que assistimos, aquilo que desejamos, aquilo que nós queremos para nós. Muitas vezes, irmãos, a concupiscência dos olhos tem afastado muitos crentes da presença de Jesus Cristo. A cobiça, a inveja, a luxúria, tudo isso tem afastado muitos, tem enfraquecido a muitos e afastado muitos da presença do Senhor. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente se diz crente, mas tem inveja do seu irmão, da sua irmã, tem inveja da família, tem inveja da roupa, tem inveja, tem dos bens materiais. Isso não provém de Deus. Concupiscência dos olhos. E existe, irmãos, por fim, nesse tripé, a soberba da vida. Aqueles que gostam de ostentar os bens materiais, ou aqueles que estão focados somente em adquirir os bens materiais, aqueles que vivem para o seu trabalho, vivem para as coisas materiais, vivem somente para ter ou para ser alguém reconhecido. Porém, irmãos, vivem para ser reconhecido no mundo dos homens, mas esquecem que estão deixando de ser reconhecidos no mundo espiritual. Estão deixando de ser reconhecidos por Deus. Soberba da vida. Está vendo o que eu conquistei? Olha o que eu tenho. Só que Jesus Cristo, ele trata disso, irmãos, em Mateus, se não for memória, capítulo 10, se pedirem hoje a tua alma, tudo que você tem preparado, para quem será? Aleluia. Então, irmãos, para encerrar na parte final, do verso 18 ao verso 29, eu vou somente ler aqui, irmãos, para nós encerrarmos João 2. Diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganaram, ou dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glórias ao Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa última sessão, João fala sobre os anticristos. Quem são os anticristos? Aqueles que negam a Jesus
aqueles que negam o Pai. Porém, esses eram tipos de anticristo. Nós sabemos pela Bíblia que ainda virá o anticristo. João diz aqui, irmãos, do espírito do anticristo que age no mundo. Irmãos, o espírito do anticristo, eles agem no mundo desde os dias da igreja primitiva. Nos dias do apóstolo João, o espírito do anticristo já agia no mundo e continua agindo até hoje. Tudo isso que nós vemos é a preparação para a chegada do anticristo, porque o espírito do anticristo está preparando o terreno para que o anticristo possa vir. Então João, irmãos, ele está dizendo aqui, esses que têm o espírito do anticristo, que estão sendo usados por ele, alguns inclusive tinham pertencido à igreja. João diz, eles saíram de nós, mas não ficaram porque eles não nos pertenciam, não eram nossos, eles não eram de Cristo, eles não haviam se convertido. E aí, irmão João, ele diz algo aqui que é tremendo para mim e para a sua vida. Preste atenção nisso. Ele está dizendo, mas vocês, igreja, nós temos a unção do Santo ou do Espírito Santo. Você, igreja, você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, só o fato de nós termos o Espírito Santo, ele está dizendo, não tem necessidade de que alguém te ensine o que é certo ou o que é errado, porque o Espírito Santo te revela, ele fala contigo, ele fala no seu coração, aleluia, o que é certo, o que é errado. Ei, crente, quando você faz algo que agrada a Deus, você sente isso no seu coração, porque o Espírito Santo testifica. Da mesma maneira, quando você faz algo que desagrada ao Senhor, na mesma hora você sente o Espírito Santo também testificando que você desagradou a Deus. O mundo chama, irmãos, de voz da consciência, mas nós sabemos, irmãos, que aquele que fala para nós, não faça isso. Ou quando você pede uma orientação, vai, faça. Nós sabemos que é o Espírito Santo que está te guiando. Está dizendo aí, não tema os falsos mestres, os falsos cristos, porque você tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não necessita que alguém te ensine, mas Ele vai te guiar e te ensinar todas as coisas. Irmãos, se você tem uma decisão difícil para tomar, coloca na mão de Deus. Se você tem uma decisão difícil para tomar, irmãos, ore ao Senhor Jesus, peça a ajuda de Deus, ore ao Espírito Santo, irmãos, porque Ele nos ensina, Ele nos dá instrução, Ele nos dá sabedoria, Ele nos aponta a vontade do Pai. Irmãos, coloque de pé em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, irmãos, pela sua palavra. Logo após o culto de ensino, nós temos aqui o nosso período de oração. Amém? Se puder ficar para a oração, vamos estar orando. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Aqueles que assistiram da sua casa, façam oração juntamente conosco. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Pai, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o teu nome, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor fez, o Senhor tem falado aos nossos corações através da tua santa e preciosa palavra, Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, que nós possamos, Senhor Pai, não somente ser ouvintes, Pai, como disse Tiago, mas também praticantes. Nós vamos colocar em prática, Senhor Pai, aquilo que nós temos ouvido, Senhor Pai, e temos sido ministrados aqui, Senhor, nessa casa de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa as famílias que aqui estão representadas. Abençoa, Senhor Pai, as famílias dessa igreja, deste ministério, aqueles que estão assistindo a sua casa, o seu lar, a sua família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, nos ajuda, Senhor Pai. Meu Deus, a andarmos, Pai, como João nos ensina na luz, Pai. Aleluia, Pai. Que todas as trevas venham ser dissipadas, Senhor Pai, neste momento, na vida deste crente, deste irmão, desta irmã, Senhor Pai. Meu Deus, que nós possamos andar, Pai, como o Senhor andou, Pai, seguindo em amor, amando os nossos irmãos,
outros, Senhor, nos perdoando uns aos outros, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Assim nós louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus.